Boa noite, irmãos e irmãs. Eu sou Jardel Crosby e, a convite da Dani, a partir desse sábado nós estaremos participando com vocês nesta classe de escola sabatina aqui da Igreja da Fortaleza. É uma honra para nós, um privilégio, e nós agradecemos a acolhida de vocês, agradecemos vocês por nos receberem e por nos darem a oportunidade de estudar a lição da escola sabatina, estudar a Bíblia, a Palavra de Deus com vocês nos próximos sábados. Bom, o sábado de hoje iniciou de uma forma um pouco diferente, né? Nós estávamos tendo os nossos 10 dias de oração na igreja. Sábado passado tivemos uma programação maravilhosa, o dia todo ficamos na casa de Deus em oração, em jejum. Isso foi muito bom para todos nós. Mas essa semana aí nós fomos pegos por mais um decreto do governo, com algumas restrições durante a semana. Já colocava aí a igreja com 25% só de ocupação, e hoje então tivemos mais um decreto com o lockdown para este fim de semana e para o próximo, o que faz com que a igreja então fique fechada neste fim de semana e no próximo. Mas o pastor teve uma ideia iluminada aí e graças a Deus colocou os cultos, né, porque foram 2, de amanhã cedo antecipou para hoje à noite, então para as primeiras horas do sábado. Então nós tivemos aí o privilégio de iniciar o sábado na igreja, recapitulando a lição. Tivemos uma belíssima mensagem, inspiradíssima do nosso pastor Rodrigo, e então tivemos aí o prazer de começar o sábado na casa de Deus. Mas nós vimos que muitos dos nossos irmãos não puderam estar na igreja. Tivemos lá a nossa classe bastante desfalcada. E em virtude disso, entendendo que muitos trabalham, chegam em casa já com uma hora muito próxima do pôr do sol e não tem a possibilidade de estar na igreja no horário que foi hoje. O nosso culto, né, seria às 8h30 da noite. Nós então decidimos e resolvemos que nós vamos fazer um pequeno vídeo recapitulando a lição com vocês, para que nós possamos ter um pouco daquilo que nós teríamos no sábado de manhã, né, no nosso lar, na nossa casa, através do YouTube, do WhatsApp aí. Então, por isso, nós vamos recapitular a lição com vocês a partir de agora. Nós já oramos antes do estudo da lição, antes de iniciar esse vídeo, essa gravação, e pedimos então que você também dê um pause agora no vídeo e faça a sua oração. Peça a Deus para que te abençoe e para que coloque o estudo da nossa lição em suas mãos. Certo? Eu peço para você também, que é membro da nossa classe de Escola Sabatina, que no nosso grupo aqui do WhatsApp, coloque o seu pedido de oração. Coloque o seu agradecimento. Conte um pouquinho para nós ali rapidamente como é que foi a sua semana. Para que a gente possa ter a nossa confraternização, ter a nossa interação com os membros da classe, mesmo não estando na igreja. E amanhã, no horário que seria a nossa escola sabatina, eu vou orar por esses pedidos e espero que você também ore na sua casa. E durante todo o dia de sábado que a gente possa tirar um tempinho para orar pelos pedidos da nossa classe de escola sabatina, dos nossos irmãos da escola sabatina. Ok, pessoal? Vamos lá, então. A lição dessa semana teve como título Servir e Salvar. É a lição número 9, né, do nosso trimestre, que fala sobre Isaías, né? Isaías, consolo para o povo de Deus, né? Esse é o livro, esse é o título da lição do nosso trimestre. E nessa semana, então, servir e salvar. O verso para memorizar, que está em Isaías, capítulo 42, verso 1, diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, verso 1. A lição dessa semana, ela vai falar sobre os servos que são citados no livro de Isaías. E aconteceu uma coincidência boa no estudo da lição dessa semana comigo, porque eu viajo toda semana, né? Então a gente está morando agora aqui em Blumenau, mas eu trabalho durante a semana fora e retorno então na quinta ou na sexta-feira para passar o fim de semana em casa. E nas viagens eu estou ouvindo o livro Desejado de Todas as Nações.
E uma das passagens que eu li na semana passada foi justamente a passagem que agora, nessa semana, foi citada aqui na lição. É uma passagem de Ellen White, do livro Desejar de Todas as Nações, na página 640. E essa passagem ela fala justamente sobre a missão de Jesus e como nós podemos nos aproximar dessa missão de Jesus. Ellen White fala que muitas vezes nós queremos ir pisar onde Jesus pisou, nós queremos andar nas ruas que Jesus andou, nós queremos ir até Jerusalém e ver lá os locais onde Jesus morou, e na verdade nós não precisamos, basta apenas que nós nos coloquemos de joelhos ao lado do leito de um doente, que nós ajudemos um faminto, que nós estendamos a mão para um necessitado e nós estaremos próximos de Jesus. Nós estaremos fazendo o que Jesus fazia. Então, isso me chamou bastante a atenção. É uma passagem muito bonita de Ellen White, do livro Desejar de Todas as Nações, que nos coloca realmente dentro do tema dessa semana, que é servir e salvar. Para nós sermos como Jesus, nós precisamos aprender a servir. É interessante como a Bíblia fala de Jesus como um servo. Trata o Rei dos Reis como sendo um servo a serviço da nossa salvação. Mas a lição ela começa no dia de domingo falando a respeito de uma nação inteira de servos. E fala lá em Isaías, no capítulo 41. E ela fala justamente sobre qual era o objetivo de Deus para a nação de Israel. E Isaías coloca ali, então, fazendo uma alusão a Israel. E trata o primeiro servo como sendo Jacó / Israel. Né? E trata justamente da missão que Deus tinha para Israel. É engraçado quando a gente para pensar nisso, porque Israel se colocava como sendo uma nação especial, uma nação escolhida por Deus, e durante muito tempo, e até hoje, de certa maneira, né, os judeus têm essa coisa, essa soberba, nós somos a nação escolhida. E Deus aqui traz eles para a realidade. Ele diz, olha, vocês são a minha nação escolhida. Eu escolhi vocês para servir. Eu escolhi vocês para serem servos. Eu escolhi para vocês para confiarem em mim, para colocarem a vida de vocês nas minhas mãos, e aí eu faria vocês prosperarem. Mas a nação escolhida de Deus, que era Israel, era uma nação para servir de luz para o mundo. O objetivo de Deus para Israel era que Israel fosse uma nação serva. Uma nação serva de Deus, uma nação que ia servir a Deus no objetivo de Deus de mostrar para o mundo todo que ele é Deus, que ele era o verdadeiro governante do mundo. Então, o primeiro servo que está ali retratado em Isaías 41 é Israel, é o povo de Israel, na função de servo de Deus para transmitir a luz de Deus para o mundo. Já na parte de segunda-feira, nós entramos então no capítulo 42 de Isaías, onde já no verso 1 vai falar sobre um outro servo. Já é um segundo servo. Quem é esse servo? Esse servo já não tem nome. Né? O primeiro servo tem nome, é Jacó Israel. O segundo servo, esse já não tem nome, é um servo anônimo. Isso já nos dá a entender, já começa a nos conduzir para que seja uma outra pessoa, já é uma outra figura, um outro personagem. Já não é mais o primeiro personagem que nós tínhamos aqui em Isaías 41. E isso muitas vezes é uma confusão que é feita, inclusive, até pelos judeus, até os dias de hoje. Se você perguntar para um judeu, olha, quem é o primeiro servo aqui de Isaías 41? Ele vai dizer que é a nação de Israel. Ok, concordamos com eles. Mas se você perguntar quem é o servo de Isaías 42, ele vai dizer, não, é o mesmo servo. Ainda é a nação de Israel. Mas nós cremos que o servo anônimo retratado ali em Isaías 42, na verdade já é o Messias, já é Jesus Cristo. E isso durante todo o verso, se nós lermos ali o capítulo 42, do verso 1 até o 7, que é o que trata aqui no dia de segunda-feira, nós já vamos ver claramente que a Bíblia ali, o livro de Isaías, o profeta Isaías, já começa ali a falar do Messias, já começa a falar do Salvador. Né? Inclusive,
uma das perguntas da nossa lição é justamente a pergunta número 5, que diz: como o Novo Testamento identifica o servo de Isaías, 42, verso 1 a 7, que promulga a justiça, lá em Mateus 12, Mateus capítulo 12, do verso 15 até o 21. Em Mateus, no capítulo 12, do verso 15 ao verso 21, Mateus ele faz o quê? Ele faz um paralelo, ele diz, olha, tá vendo como que Jesus faz? Tá vendo aqui os milagres que Jesus realiza? Pois é, esses milagres são o cumprimento daquela profecia lá de Isaías 42. Então, Jesus, através do seu ministério silencioso, cumpre aquilo que foi profetizado por Isaías. Leia. Se for o caso, pause o vídeo agora e faça a leitura desses primeiros versos do capítulo 42, para que isso fique muito claro na sua mente. Nós estamos traçando, então, uma linha agora. Nós estamos traçando uma linha. Nós começamos no dia de domingo, estabelecendo que lá em Isaías 41, a nação serva era Israel. Na segunda-feira, começamos a falar sobre o servo anônimo, que é Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, que vai fazer o seu ministério. E lembre-se que lá nos primeiros milagres de Jesus, Jesus fazia o milagre e pedia, olha, não contem para ninguém. Por quê? Porque ele precisava trabalhar em silêncio no início do seu ministério, antes de se revelar para todos como o verdadeiro Filho de Deus. E indo então para terça-feira, nós vamos pular para o capítulo 44 de Isaías. E lá no capítulo 44 de Isaías, Isaías faz uma profecia importante, uma profecia que joga 150 anos no futuro de Isaías, né? Então, Isaías, 150 anos para frente do tempo dele, Isaías faz uma profecia extremamente precisa, muito precisa. Ele coloca ali, ponto por ponto, como seria a libertação do povo judeu do cativeiro babilônico, através de Ciro, o persa. Como o persa iria vir e libertar o povo de Israel através da derrota de Babilônia. Quando Ciro derrota o Império Babilônio, ele vai invadir lá a cidade de Babilônia, né? Lá em Daniel isso é descrito. O Belsazar, que não era o rei, né? Ele era o regente ali, o rei era o pai dele, mas o pai deles viajava muito, gostava de artes e tal, não ligava muito para reinar, e o pai dele viajava e deixava Belsazar no poder. E Belsazar ali então fazendo uma festa enorme com seus convidados e tal, dizendo, olha, a Babilônia nunca vai cair, nós estamos aqui com as nossas muralhas impenetráveis, e enquanto Belsazar fazia sua festa, Deus lhe dá ali uma revelação, escreve com o dedo de Deus na parede, e diz que os dias dele foram contados, e enquanto Deus falava e se revelava para Belsazar, utilizando Daniel para fazer a interpretação, mas Ciro invadia a cidade conforme Isaías havia profetizado 150 anos antes. E Deus dá detalhes de como isso aconteceria, fala o nome de Ciro, Deus conta toda a história estava inteirinha ali, tudo, detalhadamente. E Deus faz isso por um motivo muito simples. Ele diz, olha, os meus profetas são verdadeiros, os outros não são. Eu sou o único Deus verdadeiro, os outros deuses não existem. Tanto que os meus profetas profetizam e a profecia se cumpre em detalhes, enquanto os outros eu provo que são mentirosos. É basicamente isso que Deus diz ali no livro de Isaías. E com essa profecia, então, se comprova exatamente o que Deus havia predito. Ciro cumpre exatamente tudo que Deus tinha falado. E Ciro se coloca, então, como uma espécie de Messias. A palavra hebraica para ungido é a mesma palavra da qual obtemos a palavra Messias. Então, a raiz é a mesma, né? E ungido e Messias, eles têm a mesma raiz e vão ter, de certa maneira, o mesmo significado, né? Em outras passagens da Bíblia, nós também vamos ter essa palavra, né? E essa palavra poderia se referir a um sumo sacerdote ungido, podia se referir a um rei israelita ungido, ou ao próprio Messias, futuro e perfeito rei, libertador da linhagem de Davi. Ciro seria um futuro rei enviado por Deus para libertar o seu povo,
mas ele seria um Messias incomum, pois não seria israelita. Ele vinha de fora, ele vinha de outro lugar para libertar o povo de Israel, mas também ungido, ou seja, escolhido por Deus. Ciro também foi escolhido por Deus. E assim como Jesus viria depois para libertar o povo de Israel, Ciro também libertaria o povo de Israel da escravidão. Só que Jesus vem para libertar o povo de Israel da escravidão do pecado. Ciro vem para libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Mas os dois vêm libertar. Então, anotem isso também. Vamos voltar lá, vamos recapitular? Começamos a lição estabelecendo que Israel era uma nação serva. Era uma nação para servir. Depois nós temos um segundo servo que aparece, que é um servo que não é nominado, ou seja, o primeiro servo, a nação serva, está dito ali que é Israel, Jacó. Aí nós temos um segundo servo que não é nominado, que é o Messias, que é Jesus Cristo, que vem para salvar o mundo do pecado. E agora nós temos Ciro como sendo também um tipo de Messias, de certa forma representando o próprio Jesus, mas enquanto Jesus vem para libertar o povo do pecado, Ciro vem para libertar o povo, o Israel, do cativeiro babilônico. Certo? Vamos acompanhar tudo isso, porque nós vamos precisar dessas informações para fecharmos a lição dessa semana. Tá? Na parte de quarta-feira, aí nós temos ali um texto com a esperança antecipada. E vejam só como é que a lição começa, na parte de quarta-feira. O fato de Isaías ter profetizado com precisão e nominalmente a vinda de Ciro incomoda aqueles que não creem que os profetas recebem predições de Deus. É impressionante como aqueles que não têm fé se sentem incomodados com a precisão das profecias de Deus. E aí como que eles fazem? Eles tentam desacreditar aquilo que está na Bíblia. Só um fato que pode ser interessante para nós notarmos. Desacreditar a Bíblia faz parte da moda atual, né? A moda hoje é dizer que a Bíblia está errada, é dizer que a Bíblia, que Deus não existe, que a Bíblia é um monte de historinhas e tal, e por aí vai. E nós não devemos cair nessa conversa. Desacreditar a Bíblia não é uma coisa que começou agora, vem de muitos anos. Agora ela está se intensificando, porque no final dos tempos nós sabíamos que seria assim. Mas isso é uma coisa que nós temos que cuidar muito, porque nas escolas isso está sendo ensinado para os nossos filhos, isso está sendo ensinado para os nossos jovens na universidade, e aí nós, como igreja, temos a obrigação de mostrar para eles a realidade. E para mostrar para eles a realidade, nós temos que ter fatos, nós temos que ter argumentos. Se nós não tivermos argumentos, fica difícil para nós rebatermos isso. Um dos argumentos utilizados nessa questão de Isaías é o quê? Eles dizem que o livro de Isaías, na verdade, ele foi escrito por dois Isaías diferentes. Que um Isaías é o primeiro, até o capítulo 39. Esse Isaías morreu, foi lá cerrado ao meio e tal. E aí depois, 150 anos depois, veio um outro Isaías que viveu na época de Ciro. E esse outro Isaías teria contado, então, a história que ele viu como sendo uma profecia, né? Mas nós vimos lá nas primeiras lições desse trimestre, e muitos estudiosos também colocam, que isso não tem fundamentação. Em nenhuma parte da Bíblia cita dois Isaías, apenas um Isaías é citado na Bíblia toda. Os manuscritos do Mar Morto também não nos dão nenhuma indicação de que haviam dois autores do livro de Isaías. Então não há nenhum indício mostrando dois autores para o livro de Isaías. Foi apenas um autor mesmo, e esse autor, ele fala do capítulo 1 até o 39, do castigo sobre Israel, pelos pecados de Israel, e aí depois do capítulo 40 em diante ele fala da esperança para o povo de Israel e vai fazer uma série de profecias ali, colocando para Israel o consolo que o cativeiro acabou, que vai vir o Messias e por aí vai. São dois momentos dentro de um mesmo livro. E se nós colocarmos isso dentro de um contexto, nós vamos ver que fecha tudo certinho e é o que nós estamos estudando durante esse trimestre. Então, a esperança antecipada era o quê? É a vinda do Messias, a vinda de Jesus, cumprindo tudo aquilo que as profecias apontavam. E é interessante porque a Bíblia ela se revela por ela mesma e Deus não é um Deus de muitas surpresas. Se nós formos para o livro de Levíticos, lá no capítulo 26, nós vamos ver que Deus fala
tudo o que aconteceria com o povo de Israel se ele não fosse fiel. Está tudo descrito lá, detalhe por detalhe. Ó, se vocês não obedecerem, primeiro acontece isso. Se vocês continuarem não obedecendo, vai acontecer isso. Se vocês continuarem se rebelando, vai acontecer isso. Até que vai chegar o ponto que vocês vão ser cativos, que vocês vão ser levados escravos. E aí, Deus então lá em Levíticos, ele coloca, mas mesmo assim eu não vou abandonar vocês. Mesmo vocês indo cativos, eu não vou abandonar vocês. Eu vou continuar cuidando de vocês. Eu vou zelar de vocês. E aí Deus fala ainda que vai lembrar da antiga aliança. Da aliança feita com Abraão, com Jacó, né, com Isaac e por aí vai. Então, o povo sabia o que ia acontecer se não obedecesse. Mas mesmo quando eles sabiam que iam para o cativeiro, eles ainda tinham uma esperança. E essa esperança já estava lá nos escritos de Moisés, já estava nos livros de Moisés. Eles sabiam lá que já tinha uma esperança lá. E agora Isaías vem reforçando essa esperança para eles de que o cativeiro ia acabar, ia ter fim. O sofrimento não é para sempre, irmãos. Lembrem-se sempre disso. O sofrimento não é para sempre. Mesmo nós que hoje estamos cativos do pecado, que somos cativos do pecado, estamos presos pelo pecado, o sofrimento vai acabar. Do mesmo jeito que o Messias veio e morreu na cruz para nos libertar do pecado, ele vai voltar nas nuvens dos céus e vai nos libertar do mal. Vai nos libertar do sofrimento, vai nos libertar da dor. Tudo isso que tá acontecendo hoje no mundo serve apenas para que nós lembremos disso, que nós não estamos no céu. O sofrimento serve para nos lembrar que nós não estamos no céu. E essa pandemia, esse vírus, ele está nos lembrando, nós não estamos no céu, irmãos. Nós precisamos que Jesus volte para que nós possamos voltar a sonhar com o Éden, a viver no Éden. Nós precisamos voltar à Canaã celestial. Nós precisamos voltar. Quando eu digo voltar, é como ser humano, é humanidade. Nós não fomos criados para viver assim. Nós não fomos criados para viver nesse mundo mau, perverso, corroído pelo pecado. Nós somos criados para viver no paraíso. E Jesus vai voltar para essa terra para que o ser humano volte para o local para onde ele foi criado. E assim nós chegamos então à parte de quinta-feira. E na parte de quinta-feira, nós vamos ver então um servo compassivo e sofredor. Isaías 49, verso 1 até o 12. E em Isaías 49, nós temos uma descrição perfeita de Jesus. E eu quero tirar um pouquinho do tempo de vocês para nós lermos o que está lá em Isaías, no capítulo 49, do verso 1 até o verso 12. É uma leitura que vai nos tomar um pouquinho de tempo, mas ela é muito importante para nós fecharmos a lição dessa semana. E eu digo para vocês fechar com chave de ouro. Tá? Então, Isaías 49, do verso 1 até o verso 12, e ali diz o seguinte: Ouçam-me vocês em terras distantes, prestem atenção vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me nas sombras de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse, você é meu servo Israel e me trará glória. Respondi, mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão. Sem propósito algum, no entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou. Meu Deus me fortaleceu. Ele diz, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações. Aquele que é servo dos governantes. Reis se levantarão quando você passar. Príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor que é fiel, por causa do Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor. No tempo certo eu lhe responderei. No dia da salvação o ajudarei. Eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Porque por seu intermédio restabelecerei a terra de Israel. E a devolverei a seu povo.
Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes, e nas colinas que antes eram estéreis, não tereis fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor em sua misericórdia os guiará. Ele os conduzirá às águas frescas, transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e ao oeste, e os lugares distantes ao sul, como o Egito. Irmãos, esse texto, ele traz a esperança para nós de um servo que vai sofrer, que vai ser humilhado, mas que no final vai triunfar. Irmãos, é nesses textos aqui de Isaías a primeira vez que Deus fala em salvação para os gentios. É o verso 6. Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios e você levará minha salvação aos confins da terra. Aqui Deus diz que o Messias, que Jesus Cristo, fará muito mais do que restaurar o povo de Israel. Muito mais do que Ciro fez. Ciro libertou o povo de Israel do cativeiro. Mas ele está dizendo, você não vai só libertar Israel do cativeiro, você vai libertar o mundo todo. Você vai levar a salvação para os confins da terra. Irmãos, é a primeira vez que Deus fala que o Messias levaria salvação para todo o mundo. Que Israel deixaria de ser só Israel, o povo escolhido, mas que a partir do Messias, todo o mundo estaria já pronto para receber a salvação. Não estaria mais restrito a Israel. Não seria mais Israel a levar a salvação para o mundo, mas o próprio Messias, por si só, já levaria essa salvação. Irmãos, ali está a maior esperança que nós temos, irmãos. Esses 12 versos de Isaías 49 nos contam toda a missão do Messias, toda a tarefa do Messias. Como ele seria humilhado, como ele seria desprezado, como ele seria morto e rejeitado pelo seu próprio povo, ao ponto de ele olhar e dizer, olha, o que eu fiz? Valeu a pena? Quanto mais eu faço, olha aqui o que está acontecendo. Mas o plano da salvação seria cumprido. E o mesmo Messias que foi rejeitado, que foi humilhado, que foi morto, seria saudado por reis. Os reis se curvariam diante dele. E os reis se curvarão diante dele, quando ele voltar nas nuvens dos céus. Irmãos, é com essa mensagem que nós chegamos ao final da lição dessa semana. E agora eu quero fechar com aquele raciocínio que eu falei para vocês. Lembra que eu disse que nós tínhamos uma linha para traçar desde o início da lição dessa semana? Nós começamos lá no início estabelecendo que Israel era a nação serva. A nação que deveria transmitir a luz do mundo para o mundo. Israel rejeitou essa missão. Israel não quis. Israel não quis confiar em Deus. Qual era a missão de Israel? Confiar em Deus. Deus era o rei de Israel. E eles não confiaram em Deus. Eles acharam que os outros deuses poderiam fazer mais por eles. Eles acharam que a sabedoria deles era maior que a sabedoria divina. E de tanto rejeitarem a Deus, Deus acabou então rejeitando o povo de Israel. E aí Deus então diz, olha, esse é meu primeiro servo. Mas vai vir o outro servo, um servo anônimo aqui, que não é nominado, né? No sermão de hoje, o pastor Rodrigo falou que mais de 200 nomes existem na Bíblia para Jesus. Jesus é chamado de mais de 200 formas. E dentre estas está Emanuel, que é citado em Isaías, mas nos capítulos aqui ele não cita nome para o Messias. Mas esse servo seria o Salvador do mundo. Através desse servo é que viria a salvação, não só para Israel, mas para o mundo todo. Não mais Israel precisa refletir a luz. Agora nós é que somos esse povo escolhido. E vejam só, por que Deus coloca Ciro nessa história? Irmãos, ao Deus escolher Ciro para salvar Israel do cativeiro, Ciro era gentil, era pagão, ele era medo-persa, ele não acreditava em Deus, ele não era um servo de Deus. E por que Deus escolheu Ciro para libertar o povo do cativeiro?
Irmãos, uma lição muito importante para nós aprendermos essa semana. Deus usa quem quer, quando quer e como Ele quer. Vamos gravar isso. Deus usa quem quer, quando quer e como Ele quer. Quando Deus profetizou através de Isaías que Ciro seria o libertador de Israel do cativeiro da Babilônia, ele estava dizendo para Israel: Israel, eu escolhi vocês, vocês são meu povo. Eu amo vocês. Eu quero usar vocês. Mas eu vou usar um pagão para libertar vocês, porque eu preciso mostrar para vocês que eu uso quem eu quero, quando eu quero e como eu quero. E não é porque vocês são a nação escolhida que eu vou ficar a vida inteira, a eternidade toda insistindo com vocês. Se vocês não quiserem cumprir a missão que eu tenho para vocês, eu escolho outra pessoa, escolho quem eu quiser. Até um pagão. Até um gentil. E aí então vem Ciro, um gentil, para ser o libertador de Israel. Quem eu quero, quando eu quero e como eu quero. Isso é uma lição para nós, meus queridos. O Messias, o servo anônimo de Isaías, ele veio não só para libertar Israel, mas para levar a salvação para os gentios e para o mundo todo, até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. Hoje, nós somos o povo remanescente. Nós somos os escolhidos de Deus. Mas Deus está dizendo para nós hoje, do mesmo jeito que eu escolhi Israel, Israel não fez a minha vontade. Israel me rejeitou. Israel não confiou em mim. Eu escolhi um outro povo. Dessa mesma maneira, eu escolhi você, povo remanescente. Mas se você me rejeitar, se você não fizer a minha vontade, e sobretudo se você não confiar em mim, eu posso escolher outro, porque eu escolho quem eu quero, quando eu quero e como eu quero. Do mesmo jeito, irmãos, que Deus escolheu Ciro para salvar Israel, nós corremos o risco de num tempo muito próximo, nós vermos pessoas de fora da nossa igreja, de fora da igreja adventista do sétimo dia, pregando a mensagem que nós estamos nos recusando a pregar. Quem eu quero, quando eu quero e como eu quero. O Messias veio para salvar Israel, mas para salvar o mundo todo. Ele veio para salvar você e eu. E agora você é o povo escolhido. Era em você que ele pensava enquanto era erguido numa cruz. Era em você que ele pensava enquanto morria na cruz. E é em você que ele está pensando hoje. É você que ele escolheu para fazer a missão dele. Quando ele disse, ide pregar o evangelho, era para você que ele falava. Mas se eu e você não pregarmos, Ciro vai pregar. Se o povo remanescente não cumprir a sua missão, se o povo adventista do sétimo dia não cumprir a sua missão, um pagão vai fazê-lo. Porque ele usa quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. E hoje ele quer usar você. Ele quer usar a mim. Não deixe que a pandemia te impeça de pregar. Não deixe que a pandemia te impeça de levar o evangelho. Pregue. Pregue o tempo todo. Se preciso, use palavras. Que Deus abençoe vocês. Que nós possamos ter um bom sábado, um bom restante de sábado. E que possamos superar mais uma semana nessa pandemia. E com muito joelho no chão, muita fé, muita oração, nós vamos conseguir superar isso. E daqui a algum tempo, quem sabe, nós possamos retornar às nossas atividades normais. Vamos lembrar dos nossos queridos e dos nossos irmãos que estão em dificuldade, que estão com a doença, que desenvolveram a doença e que estão passando por dificuldades. Nós temos irmãos nossos aí que estão na UTI, estão internados, estão precisando das nossas orações. Um beijo no coração de todos. Que Deus nos abençoe. E até a próxima.